Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei, salve Maria! O meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. Bom, vocês viram que eu comecei hoje com um cumprimento especial, Salve Maria. O que é o Salve Maria? Salve Maria é o antigo cumprimento das congregações marianas, né? Sempre um mariano quando encontrava com outro, Salve Maria, Salve Maria. E é muito bonito esse tipo de cumprimento e eu resolvi adotar aqui, porque é um modo de nós também combatermos aqueles que pensam que nós somos protestantes, evangélicos, etc. e tal, às vezes mesmo sem ouvir o nosso vídeo. Então, Salve Maria a todos, porque Nossa Senhora é quem deve reinar o tempo todo, principalmente aqui durante o nosso vídeo. Todo mundo já viu na internet, agora eu entro no nosso tema aí, atenção aí o pessoal que reclama, o senhor fica fazendo muito, fica enrolando muito aí e tal, deixa eu trocar de óculos aqui. O senhor tem muito fala demais, enrola, sai fora do tema. Minha gente, não dá para agradar todo mundo, né? Eu recebo muito mais comentários bons do que comentários críticos. Eu tenho que pautar a coisa para atingir o maior número possível de público e, evidentemente, se eu tenho um comentário crítico contra 80 positivos, serão os 80 positivos que eu vou levar em consideração. Eu gosto quando façam observações, mesmo as críticas, porque repreende o justo e ele te amará. Então nós queremos também, com humildade, corrigir o nosso canal, tá certo? Mas tem que contar aí com os efeitos do pecado original, com a tagarelice do espanhol e vou fazer o quê? Mas todo mundo já deve ter visto a famosa história do padre, do Frei Daniel, acho que é o nome dele, daqui a pouco eu vejo, é isso mesmo, que foi para o purgatório e voltou, né? É um caso que se conta a respeito por causa que ele era muito ligado ao Padre Pio, etc. Isso é contado normalmente nas biografias do Padre Pio. Mas acontece que, sempre com medo de espalhar aqui coisas não exatamente verdadeiras, tem muita coisa inventada. Se você colocar lá o padre que voltou do purgatório no Google, vão aparecer cada história cabeluda que vocês nem imaginam. Eu não quero colocar histórias cabeludas aqui, eu quero colocar as histórias bonitas, boas e de credibilidade, aquelas que têm fonte, foram pesquisadas, estão em algum livro, etc, etc. E nada de colocar coisas fantasiosas. Bom, então, hoje eu vou ler para vocês a história do frei que morreu e volta do purgatório. Tá claro? É muito interessante. Ele foi para o purgatório e voltou ao purgatório. Vou simplesmente ler. Algum comentário vou fazer, não tem jeito. Viu? Pessoal que não gosta de comentário. Fazer o quê? Se a gente não comentar, fica uma leitura assim, brrr, de repente passa coisas batidas. Bom, devidamente descedentado, vamos direto para a história do monge que foi para o purgatório e voltou para contar. Então vamos lá, Frei Daniele. Esse é o relatório dele mesmo, hein? Sou um simples irmão capuchinho, passei toda a minha vida fazendo o trabalho que me correspondia. Porteiro, sacristão, pedinte de esmolas e cozinheiro. Eram as quatro funções dele no convento. Funções bem simples. Frequentemente saía com uma bolsa às costas a pedir esmolas de porta em porta. Todas as manhãs fazia as compras para o convento. Todos me conheciam e me queriam bem. Todas as vezes que ia comprar alguma coisa, davam-me um desconto. As poucas liras que sobravam, em vez de entregá-las ao superior, conservava-as comigo para despesas com correspondência, para minhas pequenas necessidades e também para ajudar os soldados que vinham bater à porta do convento. Portanto, isso aí se deu durante a guerra. Isso foi logo depois da guerra, então eram soldados que apareciam na miséria, estavam perdidos, não tinham voltado ainda para as suas cidades, etc.
Eu encontrava-me em San Giovanni Rotondo, minha cidade natal, no mesmo convento do Padre Pio. Daí a pouco tempo, comecei a sentir algumas dores no aparelho digestivo. Após uma consulta, o médico me diagnosticou com uma doença incurável, um tumor cancerígeno, portanto. Pensando na iminência da morte, dirigi-me ao Padre Pio para informá-lo de meu estado, e ele, depois de me ouvir, disse-me prontamente: tu precisas ser operado. Fiquei confuso e repliquei: padre, não vale a pena, o médico não me deu nenhuma esperança, agora sei que vou morrer. Quer dizer, o Padre Pio disse para ele: você precisa se operar. Ele devia cumprir o que o Padre Pio mandou e pronto, né? Mas ele disse: o médico disse que eu vou morrer, para quem fazer a operação? Não importa o que disse o médico, olha o que o Padre Pio respondeu para ele: tu tens de ser operado, mas em Roma, em tal clínica com tal cirurgião. Puxa vida, eu ia correndo para lá, O padre me disse, é o Padre Pio sempre, né? Isso com tanta firmeza e convicção que eu respondi: sim, padre, eu farei. Ele então olhou-me com ternura e comovido e acrescentou: não tenhas medo, eu estarei sempre contigo. Olha, eu enfrento qualquer operação se eu tivesse o Padre Pio dizendo para mim: não tenhas medo, estarei sempre contigo. Você também faria isso, não é? Ter a certeza que o Padre Pio está ali cuidando, não tem perigo, é a operação mais garantida que existe. Na manhã seguinte, parti de viagem a Roma e, sentado no trem, percebi ao meu lado uma presença misteriosa. Era o Padre Pio cumprindo a promessa de estar comigo. Quando cheguei a Roma, soube que a clínica se chamava Regina Helena e o cirurgião Riccardo Moretti. Fui internado ao entardecer. Todos pareciam estar à minha espera, como se alguém lhes houvesse anunciado a minha chegada. Acolheram-me imediatamente. Olha só que coisa impressionante, né? O Padre Pio cuidou dele com tudo. Avisou da chegada dele, deixou as pessoas já prontas esperando ele, etc. É uma coisa maravilhosa e até comovente. Logo depois da consulta, o diretor sanitário veio solicitar meu consentimento para que a cirurgia fosse realizada no dia seguinte. Assinei os papéis necessários às 7 horas da manhã já estava no centro cirúrgico. Prepararam-me para a operação e, apesar da anestesia, permaneci acordado e consciente. Olha que coisa misteriosa. E fiquei orando ao Senhor com as mesmas palavras que ele dirigia ao Pai antes de morrer. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Em manos tuas, né? É muito bonita essa oração. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Os médicos deram início à operação e eu podia entender tudo o que diziam. Ele estava acordado, ele estava assistindo à operação. Não deve ser das coisas mais agradáveis. Já me aconteceu uma vez isso, mas não por milagre, é porque realmente eu não podia ser operado a não ser anestesiado, a não ser da cintura para baixo, por uma cirurgia na perna, no joelho. E eu ficava ouvindo tudo, né? Ficava lá naquela... Eles não me sedaram, porque o médico achou melhor não me sedar. E eu fiquei ouvindo eles abrindo, fechando, dando risada, contando piada. Não é das coisas mais simpáticas do mundo. Senti dores terríveis, mas não me queixava. Pelo contrário, estava feliz por suportar tanta dor que eu ofereci a Jesus. Olha só, ele não só não dormiu, mas ele não ficou anestesiado, ele teve muita dor. É impressionante. Que eu ofereci a Jesus e dei-me conta de como todos aqueles sofrimentos tornavam minha alma ainda mais pura dos meus pecados. A certa altura, caí no sono. Quando voltei a mim, disseram-me que antes de morrer, estive 3 dias em coma. E olha então, agora que começa o mistério.
Apresentei-me diante do trono de Deus. Eu via a Deus, não como um juiz severo, mas como um pai afetuoso e cheio de amor. Compreendi então que o Senhor fizera tudo por amor a mim, que cuidara de mim desde o primeiro até o último instante de minha vida, amando-me como se eu fosse a única criatura existente sobre a face da terra. Mas percebi também que eu não só tinha correspondido a esse imenso amor divino, mas ainda o havia negligenciado por completo. Olha que coisa impressionante, essa é a miséria nossa, né? Deus nos ama de uma forma infinita e a gente negligencia o amor que nós sentimos por Deus, né? E ele sentiu isso aí. Fui condenado a 2 ou 3 horas de purgatório. Quer dizer, ele já tinha morrido, portanto. Mas como? Disse-me de mim para mim, só 2 ou 3 horas e depois estar para sempre junto de Deus, eterno amor? Ele deu um salto de alegria, sentindo-me um filho predileto. Claro, 2 ou 3 horas, né? Fenomenal. Agora, eu estou gravando aqui, são 13 horas, seria logo depois, às 17 horas, já está fora do purgatório. Não é nada, isso passa voando, a gente toma um cafezinho, aí já são 5 horas, né? 4 horas da tarde, aliás. Dei um salto de alegria sentindo-me um filho predileto. A visão desapareceu e eu me encontrei no purgatório. Fui condenado a 2 ou 3 horas de purgatório, sobretudo por ter faltado com o voto de pobreza e ter conservado comigo aquelas poucas liras, como disse acima. Ou seja, o perfeito era ele chegar e entregar para o superior aquelas moedinhas, aquela coisa. Ele não fez uma coisa ruim, fez uma coisa boa, que ele usou para dar esmolas, para atender pessoas que procuravam, ou então para fazer, ou para gastos com correspondências, etc., talvez até do próprio convento, mas não era o mais perfeito. E por causa disso, ele teve que pagar 2 ou 3 horas de purgatório. Vão aplicando aí, cada um vai aplicando para si mesmo. Como é que vai ser o nosso purgatório? Se Deus quiser, porque purgatório significa ir para o céu, né? Ainda que a gente sofra. As dores eram terríveis e não se sabia de onde vinham. Eu, porém, sentia-as intensamente. Os sentidos com os quais eu havia ofendido mais a Deus, como os olhos, a língua, experimentavam uma dor ainda maior, o que era espantoso, porque no purgatório cada um sente como se tivesse o corpo e conhece ou reconhece os demais, como acontece nesse mundo. Olha só, então no purgatório você vê quem está lá sofrendo, etc. Barbaridade. E olha só, o que mais sentia as dores eram os olhos, por causa de olhar coisas que não deve, ou ser indiscreto, né? Aquele pessoalzinho que está na missa lá olhando para trás, todo mundo que entra, mexeu a porta. Isso aí ele pode pegar um purgatório e sentir dores nos olhos, por causa dessa curiosidade. A língua, aquele camarada que fala mal de todo mundo, aquele camarada que gosta de fazer fofoca, vai sofrer na língua no purgatório. Então ele continua, entretanto, embora não tivesse passado mais do que alguns momentos com tais penas, parecia-me estar ali há uma eternidade. Ou seja, só tinha que ficar 2 ou 3 horas, né? 3 horas. Mas já parecia uma eternidade. Isso no primeiro segundo que ele esteve. O que mais faz sofrer no purgatório não é tanto o fogo, por mais intenso que seja, mas o sentimento de estar afastado de Deus, e o que mais angustia é saber que tivemos todos os meios disponíveis para salvar-nos e não soubemos aproveitá-los bem. Olha só que impressionante. Então vai ter gente que vai dizer assim, olha, tudo bem, então se não é o fogo que mais dói, a gente aguenta um pouco mais, tal. Não, ele diz aqui, o sentimento de estar afastado de Deus é que mais angustia. Deve ser terrível, principalmente na hora, depois de ter visto Deus face a face, que ele foi mandado para o purgatório, né? Pensei então em ir pedir ao meu confrade do convento que rezasse por mim, agora que me encontrava no purgatório. Aquele irmão ficou atônito,
porque era capaz de ouvir a minha voz, mas não de me ver. Então ele apareceu como alma de purgatório para um outro irmão do convento, pedindo orações. Ele perguntou: onde estás? Por que não te vejo? Eu persistia e, vendo que não havia meio de alcançar, tentei tocá-lo. Meus braços, contudo, cruzavam-se sem tocar. Se atravessava ele, não tocava. Foi então que me dei conta de que não tinha mais corpo. Contentei-me assim em insistir com ele para que rezasse muito por mim e por fim o deixei. Mas como, dizia a mim mesmo, não deveriam ser somente 2 ou 3 horas de purgatório? E já se passaram 300 anos pelo menos? Ao menos assim me parecia. Meu... Vai vendo aí, minha gente. Nós temos que fazer tudo para ir para o céu, não é? Por isso é importante o uso do escapulário, né? Nós falamos já disso, quando falamos Nossa Senhora do Carmo, é importante o escapulário, porque uma das provas do escapulário que Nossa Senhora fez é de nos tirar do purgatório no primeiro sábado depois da morte. Agora, quem morre num domingo, já pensou? Uma semanazinha de purgatório, não é brincadeira não, mas sai no sábado, né? Pior é quem morre sem purgatório, pode pegar 300 anos de purgatório, né? Ou certas pessoas muito más que se converteram verdadeiramente, mas que, isso eu vou ler qualquer dia aqui no Tratado do Purgatório, mas que Deus estabeleceu que elas iam ficar até o fim do mundo no purgatório. Tremendo, né? Mas está salva, vai para o céu. De repente apareceu-me a bem-aventurada Virgem Maria, e eu lhe roguei implorando e dizendo: ó Santíssima Virgem, Mãe de Deus, alcançai-me do Senhor a graça de voltar à terra para viver e trabalhar apenas por amor de Deus. Quer dizer, aquela coisinha, pequenininha que ele tinha feito, digamos que não estava de acordo com o amor de Deus, ele queria voltar e passar na terra trabalhando só por aquilo, não queria mais voltar para o purgatório, né? E olha só o que acontece. Então, notei também a presença do Padre Pio, a quem supliquei: por tuas dores atrozes, por tuas benditas chagas, ó meu Padre Pio, ora a Deus por mim, para que eu me livre dessas chamas e me conceda a graça de continuar meu purgatório na terra. Olha que puxado que ele pediu. Ele pediu, no fundo, para ser ressuscitado, mas continuar o purgatório na terra. Talvez ele achasse que ia ser mais leve. Vamos ver o que aconteceu. Depois disso, não vi mais nada, mas percebi que o Pai estava falando com Nossa Senhora. Aqui foi traduzido como Pai, mas é o Padre. Na verdade, foi o Padre Pio que estava falando com Nossa Senhora, intercedendo junto à Nossa Senhora. Não vamos esquecer isso, né? Se algum de nós tivermos a infelicidade de ir para o purgatório, de ir lá clamar para o Padre Pio interceder a Nossa Senhora para nos tirar de lá. Depois de alguns momentos, apareceu-me de novo a bem-aventurada Virgem Maria. Era Nossa Senhora das Graças, mas sem o menino Jesus. Ela acenou-me com a cabeça e sorriu. Naquele mesmo instante, tomei posse do meu corpo, abri meus olhos e estendi meus braços. Então, com um movimento brusco, livrei-me do manto que me cobria, o manto do hospital. Ele já estava com aquele manto de morto aí, olha, cobre o cadáver aí porque já foi. Estava feliz, eu tinha recebido a graça, Nossa Senhora tinha me escutado. Logo em seguida, os que me assistiam e rezavam saíram espantadíssimos. Porque, claro, para aqueles ali tinham passado alguns minutos que eles estavam rezando ali, mas para eles já tinham 300 anos ali. Imagina, logo em seguida os que me assistiam e rezavam saíram espantadíssimos da sala a ver se encontravam as enfermeiras e os médicos. Quer dizer, o que aconteceu? Ele está vivo e tal. Dentro de poucos minutos a clínica se converteu num caos. Todos achavam que eu era um fantasma e decidiram fechar bem a porta e ir embora, por certo medo aos espíritos. Nem adiantava a porta. Mas olha o pavor que causou, né?
Na manhã seguinte, levantei-me muito bem disposto e sentei-me em uma poltrona. Apesar de a porta estar cuidadosamente vigiada, algumas pessoas conseguiram entrar, pedindo-me explicações do que se sucedera. Para tranquilizá-las, disse que estava para chegar o médico de plantão, o qual lhes contaria o que tinha ocorrido. Ele não quis, na hora, revelar o milagre que tinha se passado, né? Como de costume, os médicos não chegariam antes das 10 horas. Mas naquela manhã, embora não fosse ainda 7 horas, eu disse aos presentes, o médico está para chegar e agora está estacionando o carro em tal posição. Ninguém quis acreditar em mim. E eu continuava a lhes dizer, agora está atravessando a rua, levando o casaco sob o braço e passando a mão sobre a cabeça como se estivesse preocupado. Não sei o que será. Quer dizer, ele estava vendo tudo que estava acontecendo, né? No entanto, ninguém dava crédito às minhas palavras. Então, eu disse, para que vocês creiam que não estou mentindo, afirmo que o médico está subindo pelo elevador e está prestes a chegar à porta. Mal terminara de falar isso, abriu-se a porta e entrou um médico, surpreendendo todos os presentes. Com lágrimas nos olhos, o médico disse, oh, o tempo que os médicos choravam, hein? Choravam por causa da fé que tinham, né? Com lágrimas nos olhos, o médico disse, sim, agora eu creio em Deus, creio na igreja, creio no Padre Pio. Quer dizer, aqui se deu uma conversão do médico, que provavelmente influenciado pelo ambiente, que muitas vezes prevalece nas escolas de medicina, é um ambiente mais ou menos ateu, né? Onde os corpos são tratados como alguma coisa que não tem alma, né? Ou nunca teve alma, que não é templo do Espírito Santo. Sim, agora eu creio em Deus, creio na igreja e creio no Padre Pio. Esse médico, que antes tinha pouca ou nenhuma fé, confessou que naquela noite não conseguira conciliar o sono pensando na minha morte, que ele havia comprovado antes sem dar mais detalhes. Diz que, apesar do atestado de óbito que havia escrito, voltara com o fim de certificar-se do que tinha acontecido naquela noite, que tantos pesadelos lhe causara, pois aquele morto, que era eu, não era um morto como os outros. De fato, ele não estava enganado. Após essa experiência, Frei Daniele realmente viveu o purgatório nessa terra. Purificando-se por meio de enfermidades, ele pediu, eu quero passar o purgatório na terra. E Nossa Senhora atendeu, né? Passou a vida com muitas enfermidades, sofrimentos e dores, conformando-se sempre e em tudo com a vontade de Deus. Recordamos aqui algumas operações às quais ele posteriormente se submeteu. Teve operação da próstata, colecistite, aneurisma da veia abdominal com uso de prótese, tumor na vesícula, operação depois de um terrível acidente de trânsito perto de Bolonha, sem contar outras hospitalizações de dores, não só físicas como morais. Quer dizer, ele pediu para passar o purgatório na Terra. Mesmo assim, devia ser menos terrível do que o verdadeiro purgatório, porque lá era mais. A irmã Feliceta, que lhe perguntou como se sentia de saúde, Frei Daniele confidenciou. Minha irmã, há mais de 40 anos, que já não me lembro o que significa estar bem. Frei Daniele morreu no dia 6 de julho de 1994. 1994, agora pertinho, né? 25 anos. 25 anos. Para mim foi ontem, 1994. Seus restos mortais foram depositados na capela da enfermaria do convento dos Capuchinhos, em San Giovanni Rotondo. E durante a récita do terço, a recitação, deve ser aqui, do terço em sufrágio de sua alma, pareceu a muitos dos presentes que Frei Daniele movia os lábios para acompanhar as Ave-Marias. Que coisa linda!
Sua voz propagou-se tão claramente que o superior padre Elívio de Mateu quis ter certeza de que não se tratava de morte aparente. Ficou pensando, será que ele... Naquele tempo tinha muito isso, né? Não tinham tantos aparelhos para verificar a morte. Então era muito frequente gente que era enterrada viva, né? Porque tinha todos os sintomas da morte, era enterrado. Quando iam fazer a exumação, o caixão aparecia cheio de arranhões, porque a pessoa, imagina, acordava naquela situação e era desesperada e ela tentava sair, ela tentava morrer ali, sufocado. Isso era muito comum acontecer antigamente. Sua voz propagou-se. Por isso trouxe ao local o Dr. Nicolas Silvestre, assistente de medicina legal, e o Dr. Pazzanella, também assistente de medicina legal. Portanto, a gente está acostumado a mexer com cadáveres, que procederam à realização de um eletrocardiograma em Frei Daniele, tomando-lhe também a temperatura do corpo, pelo que confirmaram definitivamente sua morte. Frei Daniele certamente goza da visão beatífica de Deus e do céu, nos sorri e abençoa e nos protege a todos. Frei Daniele, rogai por nós. Linda história. E sem invencionice, sem como é que se diz? Sensacionalismo. É história narrada por ele, né? Portanto, uma história verídica, verdadeira. Isso foi tirado... deixa eu dar a fonte, desculpe. Padre Paulo Ricardo. Foi tirado do site do Padre Paulo Ricardo, que chama lá 3 horas de purgatório, são como 300 anos. Eu achei essa fonte e falei, não, Padre Paulo Ricardo é uma fonte séria, eu posso ler e citar esse testemunho. Meus amigos, vamos continuar rezando um por todos, todos por um. Vamos continuar ajudando o Padre Pio, vamos continuar fazendo de tudo para que o nome dele se propague, se propague, se propague. Eu os deixo por aqui e que o Santo Padre Pio abençoe a todos e vamos agora rezar a nossa Ave Maria. Até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.